primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. A partir do versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Podem sentar, irmãos. Hoje, primeiro domingo, segundo domingo, melhor dizendo, nos reunimos para a celebração do memorial da ceia do Senhor. Em dois momentos nesse versículo, nesse texto, Jesus fala da ceia como memorial. Tanto quando tomou o pão, ele disse, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Depois ele disse que depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto em memória de mim. Então a ceia é um memorial. O que é que vem à tua cabeça quando você pensa em memorial? O que vem à sua cabeça quando você pensa em memorial? Memorial, quando vem à sua cabeça, é lembrança. Mas o que vem na sua cabeça quando você pensa em memorial? Hein? Um marco. Em memorial, ele pensa em alguma coisa que é um marco. Né? Mas o que? O que vem à sua cabeça quando você pensa em memorial? Hein? Homenagem, né? Memorial, uma homenagem, não é verdade? Então o que vocês falaram aí já? Um marco, mas o que? Uma lembrança, marco, uma lembrança, mas o que? Uma homenagem, não é? Então, quando eu era assim, junior, que eu entrava na igreja e via escrito, tinha uma mesa assim de madeira, escrito assim, talhado assim, em memória de mim. Não sei se vocês perceberam isso, mas em muitas igrejas isso no passado era comum, não é? Tinha uma mesa e na mesa aparecia em memória de mim. Quantos é que viram isso em igreja, não é? Eu, quando era junior, que eu via aquilo, me dava uma ideia de algo fúnebre, né? Eu era em memória, eu, quando era criança, eu não gostava daquilo, vinha uma ideia assim na minha cabeça de algo fúnebre. É? Mas quando Jesus está falando em memorial, ele não está falando em algo fúnebre, ele está falando nisso tudo que vocês falaram aí. Não é? O memorial é algo que serve para trazer a nossa memória. Então você tem em Brasília o memorial de JK, não é? Quem vai a Brasília vê lá aquele memorial, para que a pessoa vá lá, quando visita aquele memorial, se lembra de tudo que ele fez por Brasília, não é? Que ele fundou aquela cidade. Estamos falando aqui só do aspecto histórico, nós estamos entrando em aspecto político. Então, o memorial, Jesus chama, Paulo diz aqui que Jesus fala em memorial, na ceia como sendo um memorial, algo que vem à nossa mente, algo que nós fazemos para não deixarmos de esquecer de alguma coisa. Geralmente o memorial é para que você nunca esqueça aquilo ali. O memorial é para manter vivo na sua mente aquilo que aconteceu. Então, quando Jesus institui a ceia como memorial, ele está querendo que nós, a cada vez que nós nos reunirmos para celebrarmos a ceia, nós não esqueçamos, para que nós não esqueçamos da obra de Jesus, do ministério de Jesus, da vida de Jesus,
e especialmente da sua morte, da sua ressurreição e do fato que ele voltará. Não é? Então, a ceia é esse momento, ele deve sempre ser, ela deve ser sempre celebrada com muita alegria no coração. Não é? Uma alegria, trazer, relembrar. Então, hoje eu quero pensar com vocês, em primeiro lugar, esse é um memorial de gratidão. Façam isso em memória de mim. Então, esse memorial que é a ceia, ele precisa ser um memorial de gratidão. Quando nós nos lembramos do que Cristo fez, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós devemos fazer da ceia um memorial de gratidão. Agradecermos a Deus pelo que Ele fez. Na cruz, quando nós não desenvolvemos um espírito de gratidão, quando nós não fazemos na nossa vida, predomine em nossa vida o espírito de gratidão, a gente enfatiza muito a dor. Nós ficamos muito concentrados na dor. O que Jesus nos ensina na ceia é que quando nós olhemos para Cristo, nós não fiquemos apenas concentrados na dor da cruz. Então, aqui é um estilo de vida que traz embutido na ceia. Um estilo de vida que a gente deve ter de gratidão. Quando Jesus coloca esse memorial diante de nós, Ele não quer que nós olhemos para a cruz enfatizando a dor, mas quando nós olhamos para a cruz, nós temos que enfatizar a graça. A graça de Jesus. Então, é olhar para o memorial, voltar para a cruz, pegar esse pão e esse cálice, não para ficar se lembrando apenas da dor. Claro que a gente vai se lembrar da dor e do preço que Jesus pagou por nós, mas a maior ênfase é da graça, é relembrar com atitudes na graça de Jesus. O que mais deve emanar da cruz é a graça. Aquilo que Jesus pagou e sofreu ali por amor de cada um de nós é graça de Deus, para que a nossa dívida com Deus fosse resgatada. Então esse memorial deve ser sempre um memorial de gratidão a Deus, não é? Nada melhor do que no início de um ano lembrarmos que fomos alcançados por um amor sem igual, por uma graça sem igual. Então, quando olho para a cruz, eu devo pensar na graça de Jesus, no favor imerecido. Nós não merecíamos aquilo ali, aquela dor tinha que ser nossa, aquele sofrimento tinha que ser nosso, aquela vergonha tinha que ser nossa, aquela humilhação tinha que ser nossa, mas gratuitamente Jesus tomou aquele lugar por nós. Então, a cruz é para cada momento desse que a gente toma esse pão, bebe desse cálice, a gente pensar na graça de Jesus. Eu não merecia que Jesus morresse por mim, eu que tinha que ter morrido naquela cruz, mas Ele morreu por mim, Ele derramou o seu sangue por mim. Então, nada melhor do que no início de um ano nós nos lembrarmos disso, desse memorial, e esse memorial deve ser um memorial de gratidão, que nos leve a pensar como estamos vivendo a vida. Se nós estamos vivendo a vida também enfatizando a dor ou enfatizando a gratidão. Quando o nosso espírito é de gratidão, nós aprendemos a ver a ação de Deus em tudo que acontece na nossa vida. Assim como eu olho a cruz e digo, e quando eu olho para a cruz, eu não fico fazendo como muita gente faz na Semana Santa, não é? Na Semana Santa, quando passam aqueles filmes na televisão, quando aquelas pessoas começam a fazer a dramatização da morte de Jesus, o que acontece? Muita gente morre de pena de Jesus. Não é verdade? Fica com pena de Jesus. Não, a cruz não é para isso.
A cruz é graça. É para nós vermos a cruz a emanação da graça de Deus em nosso favor. Mas isso tem que ser transferido para a nossa vida, para o nosso dia a dia. No nosso dia a dia, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos enfatizando a dor ou a graça? Nós estamos enfatizando a dor ou a gratidão? Então, tem gente que vive uma vida que a vida dela não é uma expressão de gratidão, porque ela não consegue ver na dor a manifestação da graça de Deus. Na dor da cruz está ali, naquela dor está estampada também a graça de Jesus. Em muitos momentos de dor da nossa vida, nós precisamos ver a graça de Deus. Naquele momento de dor, Deus nos ensinando alguma coisa. Naquele momento de dor, Deus moldando alguma coisa. Naquele momento de dor, Deus agindo de alguma maneira. Então, o memorial da ceia, presta bem atenção, eu quero dizer para você, o memorial da ceia é um momento ímpar para nós pararmos durante um mês ou duas vezes, não importa quantas vezes a sua igreja celebra a ceia ou a nossa igreja, mas quando você para repensar que estilo de vida você está vivendo. Se na tua vida predomina o estilo de gratidão a Deus, de olhar para a cruz com o espírito de gratidão, porque ali está estampada a graça de Deus em nosso favor. Ver Deus, viver a graça de Deus também nos momentos de dores da nossa vida. Como isso? Aprendendo o que Deus está me ensinando, o que Deus está me moldando, o que Deus está fazendo por mim. Na dor de Cristo, Deus fazia algo por mim. No sofrimento de Cristo, Deus estava fazendo algo por mim. No sangue derramado de Cristo, Deus estava fazendo algo por mim. Mas também na vida, eu preciso ver na dor o que Deus está fazendo. O que Deus está acrescentando. Então, um memorial de gratidão. Mas esse também é um memorial de libertação. É um momento para nós pararmos e pensarmos que esse memorial, quando eu tomo esse pão, quando eu bebo esse cálice, eu preciso me lembrar, eu preciso trazer a minha memória, eu preciso pensar que esse é um memorial de libertação, não é? Então, a ceia, ela substituiu a Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, por isso que Jesus, ele celebrou a última Páscoa com os discípulos, e quando ele celebrou a última Páscoa, ele implantou o memorial da ceia do Senhor. Então, a Bíblia diz que quem é a nossa Páscoa? É Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro que deu a vida por nós. Então, a Páscoa é uma festa judaica que apontava para Cristo. E com a vinda de Cristo e a morte de Cristo, essa festa não tem mais sentido no cristianismo, porque Cristo é a nossa Páscoa. Então, naquele momento em que os judeus celebravam a Páscoa, o que eles celebravam? A festa da Páscoa era um memorial. A festa da Páscoa era aquele momento em que os judeus traziam à memória deles a maneira excepcional como Deus os livrou de uma escravidão. Então aquela festa era uma festa de celebração ao Senhor. Ela tinha vários objetivos, como a gente vê no Velho Testamento, mas era para que o povo nunca esquecesse, como os judeus: olha, quem tirou vocês da escravidão egípcia foi o Senhor. Agora a ceia é um memorial também para nós pensarmos nisso. Olha, quem livrou vocês da ira divina foi o Senhor. Não é muito fácil às vezes falar sobre a ira divina, é mais fácil falar da misericórdia, da bondade, mas Deus também é um Deus que ele tem uma santa ira. Deus tem uma santa ira contra quem? Contra o pecado. Contra o pecado.
Deus, ele é santíssimo. Não dá para descrever a santidade de Deus, e ela é de tão elevada que ela é. Agora, a santidade de Deus faz com que Deus fique irado contra o pecado. Do momento que o ser humano escolheu o pecado, do momento que lá no jardim do Éden, o ser humano optou pelo pecado, naquele momento em que ele optou pelo pecado, a ira de Deus se manifesta contra o pecado que aquele homem cometeu. Então, o pecado nos coloca debaixo da ira de Deus. Sim ou não? Então, João 3,36, o que diz? Que aquele que crê em Cristo, ou seja, aquele que não crê em Cristo, o que diz lá? A ira de Deus sobre ele permanece. Quando Cristo morre na cruz, está satisfeito ali um princípio bíblico de que a ira de Deus precisava ser satisfeita. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Presta bem atenção para você entender. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No Velho Testamento, o derramamento do sangue daquele cordeiro é que trazia remissão para o pecado. Agora, Cristo morre na cruz do Calvário, derrama o seu sangue, e ali a ira de Deus contra o pecado está satisfeita. E agora, quando eu me uno a Cristo, quando eu faço do sacrifício de Cristo na cruz uma realidade para a minha vida, eu estou livre da ira de Deus. Ou seja, eu não estou mais embaixo da ira de Deus. Isso que a gente precisa entender também sobre o pecado. Pastor, o crente peca, mas não vive no pecado, diz a palavra de Deus. O crente peca, mas não pode viver no pecado. O que eu alcancei? Como é que fica o relacionamento do crente com o pecado? Depois que uma pessoa se converte e torna um crente. Primeiro, quando você se converte a Cristo, você está livre dos efeitos condenatórios do pecado. Então, o pecado, por causa dessa questão da ira de Deus, o pecado ele me mantém debaixo de um efeito condenatório. Quando eu me converto a Cristo, quando eu entrego minha vida a Jesus, não é quando eu aderi a uma igreja. Há muita diferença entre você aderir a uma igreja e ser um convertido. Tem muita gente porque foi criado na igreja, porque o Evangelho ele acha que é bom para a vida de todas as pessoas, porque ele acha que o Evangelho tem bons valores, que criar um filho nos valores do Evangelho é bom. Muitas pessoas acabam aderindo à igreja, aderindo ao Evangelho, mas não de fato se convertendo. E se não houver conversão a Cristo, a ira de Deus permanece. O que nos liberta disso é uma conversão de fato a Cristo. Então, quando eu me converto a Jesus Cristo, eu estou livre desse efeito condenatório do pecado. Então, segunda coisa, quando eu me converto a Cristo, eu estou livre da escravidão do pecado. Então, dois relacionamentos completamente diferentes com o pecado com relação a quem não é convertido. Primeiro, eu me converti a Cristo, continuo pecador, sim, mas agora o pecador é livre do efeito condenatório do pecado. O pecado não me leva mais para o inferno. Por quê? Eu estou livre do efeito condenatório dele. Quando eu me converto a Cristo, eu também estou livre da escravidão do pecado. Quem não é convertido a Cristo, ele vai continuar sendo escravo do pecado. Quem é convertido de fato a Cristo, ele peca, mas não é escravo do pecado. É diferente ou não é? Uma coisa é você pecar, outra coisa é ser escravo do pecado. Então, esses dois efeitos, quando uma pessoa se converte a Cristo, esse é um memorial
de libertação. Esse precisa ser visto como um memorial de libertação dos efeitos condenatórios do pecado e de libertação da escravidão do pecado. Outra coisa, libertação da escravidão da lei. Quando Cristo veio, cumpriu a lei, derramou seu sangue na cruz, morreu por nós, Ele nos libertou da lei. Nós não somos como as pessoas que viviam antes de Cristo, aquelas pessoas que criam em Deus e para se aproximarem de Deus e para ser justificada diante de Deus, tinham que cumprir a lei. Tinham que cumprir. Vocês vão ver no Velho Testamento isso, caminhando no Novo Testamento, aquelas pessoas que não entenderam isso, como é que queriam colocar as pessoas debaixo do jugo da lei. O próprio apóstolo Pedro passou por isso, quando ele queria que os novos cristãos se mantivessem sob o jugo da lei. Paulo vai bater de frente com ele, para ensinar isso. Não! Quem se apropria de Cristo está livre do jugo da lei. Isso é uma bênção. Imagina só todos aqueles julgos da lei se ele ainda fosse obrigatório para nós hoje. Então nós estamos livres do pecado, estamos livres da escravidão da lei, livres da escravidão da carne. Mas como é que é isso? Pode. Paulo diz que quando eu me converto com Cristo e vivo uma vida cheia do Espírito Santo, eu posso cravar a minha carne aonde? Na cruz. Um crente em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, não será escravo da carne. E nós só podemos ser livres da escravidão da carne porque Cristo morreu por nós. Então esse é o memorial que eu devo, quando participo dele, tomar esse pão, tomar esse sangue e lembrar. Lembrar de Cristo também é lembrar que eu não preciso ser escravo da carne. E aí o texto vai dizer que é um momento de autoavaliação, para eu pensar, se nesse momento que eu compareci diante desse memorial, eu estou escravo da carne, eu não preciso estar. Se nesse momento que eu estou aqui, eu estou escravo de algum pecado, eu não preciso estar, não é problema de Deus, é meu problema. Esse memorial precisa trazer isso à minha mente para que eu me torne uma pessoa livre em Cristo. Cada participação nesse memorial é uma oportunidade de revalidar essa sua libertação e liberdade que é em Cristo. Não para Deus, mas dentro de você mesmo. Esse memorial, a gente fica empolgado com isso, tem vontade de falar a tarde inteira. Esse memorial é o memorial da unidade. Primeiro é o memorial de quem que eu falei mesmo? Da gratidão. Quando compareço aqui, é um memorial que tem que acender dentro de mim essa gratidão a Deus e viver uma vida com estilo de gratidão. Segundo, de libertação. Terceiro, o memorial da unidade. Por quê? Porque quando eu me aproximo quando eu participo da ceia, eu me lembro da cruz. E a Bíblia vai dizer que ali na cruz, Deus estava possível construir uma unidade. Por quê? Porque a cruz nos fez comunidade. Vou ler o texto com você, abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Esse participar desse memorial deve me lembrar disso. Olha aqui, capítulo 2. Portanto, versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisão pelos que chamam de circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus do mundo. Isso era a realidade do mundo sem Cristo, sem a morte de Cristo, sem a cruz. Antes da morte de Cristo no Calvário, o que acontecia? Havia uma separação entre gentios e judeus. Havia alguns aspectos da lei que
que os gentios não podiam desfrutar dela. Havia alguns cerimoniais no templo que os gentios não podiam participar. Havia uma separação, não havia unidade. Mas agora, versículo 13, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então agora, com a morte de Cristo, com o sangue de Cristo derramado, não há mais diferença entre judeu e gentio. Está se construindo uma unidade, se construiu uma unidade, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando o seu corpo a lei dos mandamentos. O objetivo era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliando com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Então, olha, por meio da cruz, as diferenças caíram. Por meio da cruz, as diferenças ruíram. Por meio da cruz foi construída uma nova comunidade. Então, isso eu estava falando aqui, em unidade. Esse memorial que nós participamos todo mês, ele é um memorial que nós devemos entender que a cruz nos fez um. A cruz nos fez um. Pode repetir isso comigo? A cruz nos fez um. Aqui não há diferença. Todos há uma unidade que foi feita pela cruz. A cruz de Cristo nos fez comunidade. A cruz de Cristo nos aproximou um do outro, como eu acabei de ler nos versículos 12 e 13. Agora em Cristo, vocês que estavam longe foram aproximados. Então, em Cristo, se antes os gentios estavam separados, agora estão juntos. O sangue de Cristo, ele nos torna, então, unidos em Cristo. Então, quando eu olho para esse memorial, quando eu participo desse memorial, eu preciso pensar na construção dessa unidade. Eu quero ler um outro texto para vocês, lá em Efésios capítulo 2, continuando 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são nem estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós falamos aqui na igreja muito em família de Deus. O que é que permitiu que fosse construída a família de Deus, que é a igreja? É por causa da cruz. Então, quando eu participo da ceia, eu tenho que pensar na construção da unidade da família de Deus. A cruz construiu isso, mas quantas pessoas querem desfazer a obra da cruz? Quando é que uma pessoa se torna inimigo da cruz de Cristo, como diz Paulo? Quando ela trabalha contra a unidade. Quando ela não se esforça pela unidade, ela está querendo destruir algo que a cruz de Cristo fez. Então, quando você começa a querer fazer separação na igreja, criar divisões na igreja, acabar com a unidade na família de Deus, você está trabalhando contra a cruz de Cristo. Então, quando eu participo do memorial da ceia, eu preciso trazer de volta, um memorial da unidade. Quando eu participo aqui, eu preciso pensar em que eu tenho que ser um agente de construção dessa unidade, que só é possível por causa da cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, as diferenças continuariam. Sem a cruz de Cristo, as divisões continuariam. Sem a cruz de Cristo, as inimizades continuariam. Sem a cruz de Cristo, os tratamentos continuariam sendo diferenciados, porque diante da lei, judeu era tratado de um jeito, gentio era tratado de outro. Na igreja de Cristo, todos são tratados igualmente. E isso só é possível por causa da cruz, do sangue que Cristo derramou. Então, trazer à memória o sangue de Cristo, trazer à memória através da ceia, é pensar nisso. Se esse sangue derramado é que permitiu a unidade, que através dele se construiu a unidade, quem sou eu para militar contra essa unidade?
A mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa. Ao longo do meu ministério eu tenho percebido o quanto a mão de Deus acaba pesando sobre aqueles que não colaboram com a unidade da igreja. Sabe por quê? Porque ele está militando contra a cruz. Porque o ato de não cooperar com a unidade da igreja é militar contra a cruz de Cristo. E a mão de Deus pesa. Então, na cruz somos uma só família. Ele diz que foi pela cruz tudo. Terceiro, quarto, é um memorial de consolação e esperança. Por que é um memorial de consolação e esperança? Porque esse mesmo texto da Bíblia que eu li, mais à frente ele vai dizer que nós devemos fazer esse memorial até que ele venha. Até que ele venha. E o que deve significar a volta de Cristo para nós? O que para o crente deve significar saber que Cristo vai voltar? A certeza que Cristo vai voltar. O que isso deve significar? Medo? Hein? Sabe por que está difícil vocês responderem? Porque nós não falamos na volta de Cristo. Porque nós paramos de falar sobre esse assunto. Porque você parou de falar sobre esse assunto. Eu duvido quem aqui durante essa semana falou 2 ou 3 vezes durante a semana sobre a volta de Cristo. Mas, gente, essa é a nossa grande esperança, é a nossa grande consolação, que como nós cantamos hoje aqui, um novo momento vai ser implantado por Cristo, que nós gozaremos eternamente numa vida do céu. Nós, quando morrermos aqui, se Cristo não tiver voltado ainda, nós vamos para o paraíso, vamos desfrutar de um momento de total alegria e na presença de Deus, mas não teremos ainda um corpo glorificado. Mas quando Cristo voltar, todos os crentes de todas as épocas serão transformados, teremos um corpo glorificado, e aí iremos para aquela dimensão eterna, um lugar de plena alegria, felicidade, onde sem dor, sem lágrima, é a nossa esperança, é a nossa consolação. Nós não podemos perder de vista, deixar de pensar nessa eternidade, nessa volta de Cristo, que um dia tudo isso todos nós experimentaremos de forma consumida e consumada, não é? Então, esse é um memorial de esperança, um memorial de consolação. Último lugar, esse é um memorial de preservação. Quando ele diz assim, examine cada um a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, esse é o momento em que nós que participamos desse momento aqui, desse sacrifício de Cristo por nós, devemos fazer uma avaliação individual para que todos os benefícios de Cristo se manifestem na nossa vida. Avalie a si mesmo e assim coma desse pão, beba desse cálice. É uma oportunidade em que eu tenho, em que Deus me convida para uma reflexão sobre a minha vida, para que através da minha vida, a unidade, a gratidão, através da minha vida, a libertação. Será que de fato a libertação que eu consegui em Cristo eu estou preservando em mim? Quando eu faço essa autoavaliação, é uma autoavaliação, esse é um memorial de preservação, para eu observar como eu estou lidando com as coisas que o Evangelho fez em mim, com as coisas que o Evangelho fez para mim, as coisas que Cristo conquistou para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, ao discernir o corpo do Senhor,
e discernir também o corpo de Cristo, eu vou pensar nisso tudo. Quando eu vou discernir o corpo do Senhor, eu vou discernir o que é a morte de Cristo, o que o corpo de Cristo pregado, sacrificado naquela cruz, conquistou para mim, e se essa conquista que Ele fez para mim, que um dia eu me apropriei dela, se eu estou preservando isso na minha vida. É um autoexame. Cristo me libertou do poder do pecado, Cristo me libertou da ira divina, Cristo me libertou da escravidão da carne. Como eu estou lidando com isso hoje? Cristo morreu por mim, e eu olhar que foi uma obra de graça dele, a minha vida deve ser uma vida sempre de expressão de gratidão a Ele, e a minha vida também deve ser uma expressão de gratidão no meu dia a dia. Como é que está a minha vida? Está predominando a gratidão ou está predominando a lamúria? A minha vida predomina a gratidão ou predomina lamentação? Esse é um momento também, que quando eu vou discernir o corpo do Senhor, isso vai acontecer. Se eu estou sabendo discernir isso. Outra coisa, esse é o momento também de um memorial de preservação, sobre como é que eu estou lidando com a unidade. Eu estou sendo um veículo de unidade na família de Deus. Eu tenho ajudado a construir essa unidade. É um momento também de fazer um memorial em que eu vou analisar sobre essa preservação. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, de que esse memorial é um memorial de preservação. Preservar aquilo que eu um dia alcancei em Cristo. Preservar aquilo que eu conquistei com a morte de Cristo. É um memorial. E um memorial de consolação e esperança. Para pensar o seguinte: que diferença saber que Cristo um dia voltará faz na minha vida? Para a maioria dos crentes, saber que Cristo voltará não significa absolutamente nada. Mas como é que eu vou anunciar que Ele vem se o que o fato dele vir não representa nada para mim? E nós precisamos preservar isso. Lembrar-se que Cristo voltará e do que isto de fato significa para a nossa vida. Eu recebi do Senhor que também nos entreguei na noite em que foi traído Jesus, tomou o pão. E tendo dado graças e partido, disse: este é meu corpo, que é partido em memória de mim. Também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo pacto, o novo testamento do meu sangue. Façam isto em memória de mim. Tragam à memória de vocês o que Cristo fez para, numa atitude de gratidão a Ele, desenvolver também um estilo de vida onde predomina a gratidão e não a lamentação. Fazem isso em memória de mim, trazendo a memória de cada um. Fazem isso em memória de mim no sentido de nos apropriarmos da liberdade que Cristo conquistou para nós. Nenhuma pessoa que de fato se entregou a Cristo precisa ser escrava do pecado, precisa ser escrava da lei. Tem muito crente aí vivendo uma vida de regras, tem muito crente aí vivendo uma vida na superficialidade das regras religiosas, e se dá por satisfeito quando cumpre regras religiosas e não tem nenhuma intimidade com Deus. Ele só vive, é legalista, só cumpre regras, passa a vida inteira cumprindo ritos religiosos. Talvez alguns até estejam aqui hoje por isso, porque está cumprindo a regra religiosa de vir na igreja aos domingos.
mas talvez não esteja aqui buscando celebrar a Deus, adorar a Deus, ter intimidade com Deus, mas está aqui cumprindo uma regra. Você não precisa ser escravo disso. Isso é um memorial que diz que Cristo nos livrou da escravidão da lei. Não viva debaixo da lei. Paulo diz em capítulo 5 dos Gálatas, Cristo nos libertou da lei. Não se metam debaixo de uma nova escravidão da lei. Come esse pão, beba esse cálice, lembrando que nós estamos livres da ira divina. Nós já somos filhos de Deus, nós não somos mais criaturas de Deus. No momento em que me tornei filho de Deus, o meu relacionamento com Deus, em primeiro lugar, não é como servo de Deus. O meu relacionamento com Deus, em primeiro lugar, é como filho. É pai e filho. Muitos crentes pensam que a maneira mais importante de viver um relacionamento com Deus é de servo. Não. Eu sou servo de Deus, mas em primeiro lugar eu sou filho de Deus. Servo não é a mesma coisa que o filho, porque o filho desfruta da intimidade com o pai. De uma forma muito mais profunda do que o servo. O servo também tem intimidade com o Senhor, mas a intimidade do filho é infinitamente superior. Então, estamos livres. Come esse pão, beba esse cálice, lembre-se do que eu conquistei para vocês na cruz. Eu libertei vocês do jugo da lei. Come esse pão, beba esse cálice e lembre-se que com a minha morte na cruz, com tudo que eu fiz ali na cruz, eu construí uma unidade na terra. Não há mais separação entre gregos, judeus, bárbaro, cita, livre. Não há mais entre senhores e escravos. A igreja foi o primeiro lugar no mundo, na face da terra, onde foram colocados debaixo da mesma tenda. Senhores, escravos, judeu, grego, todos os tipos de pessoas. Ao tomar esse pão e beber esse cálice, pense que você tem uma oportunidade de rever seus conceitos sobre a construção dessa unidade e ser um veículo na construção dessa unidade. Toma esse pão, beba esse cálice, traz à sua memória que um dia Cristo voltará. E que essa lembrança enche seu coração de alegria, encha seu coração de esperança. A saber que toda essa dimensão em que nós vivemos um dia será completamente diferente. Tomemos, pois, desse pão e bebemos, pois, desse cálice. Amém? Com tudo isso na mente. Convidar os diáconos aqui à frente, vamos louvar a Deus. Os diáconos escalados para hoje. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos em memória de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto, a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Bebamos em memória de Jesus. Nesse espírito, vamos ficar em pé. A Eliane vai orar, agradecendo a Deus. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, Deus. Mais alegres estamos pela revelação que o Senhor nos concedeu essa manhã, Pai. Uma revelação mais ampla da tua mesa, Senhor, da tua ceia. Nós somos tão gratos, Deus, por tantas coisas que recebemos aqui hoje. E com certeza, Pai, a partir de hoje, nós teremos outros sentimentos, Senhor, ao participar
hoje foi farto, Deus. O Senhor derramou muita coisa aqui esta manhã, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo, por essa revelação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos convida, Pai, a termos uma vida mais grata, Senhor. Nós somos tão ingratos, Senhor. Os nossos focos sempre estão voltados para as dores, para aquilo que não ocorreu da forma como nós desejávamos. Nós pedimos perdão hoje, Deus, por essa ingratidão do nosso coração, por essa falta de reconhecimento, Senhor, nesse momento tão precioso, Pai. E que a partir de hoje, Senhor, nós possamos ansiar de participar desse momento tão alegre, tão gratificante para os nossos corações. Porque o Senhor morreu sim, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou sim, mas o Senhor voltará. E toda essa promoção dessa união que o Senhor, Pai, quebrou todas essas barreiras, Deus. Muito obrigada, Deus. Obrigado. Porque o Senhor revelou muita coisa aqui essa manhã, Deus, que nós não sabíamos, Senhor. E nós te louvamos, Pai. Te louvamos muito, muito. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Deus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, de mãos dadas, esse cântico. Vamos dar as mãos. Nós falamos hoje que uma das coisas que nós, assim, é o memorial da unidade, né? Que esse gesto de darmos as mãos possa significar também uma decisão do coração.